Beleza, né? Hoje é quinta-feira, mas ontem tivemos muito futebol, né? Pelas competições de nível internacional, principalmente aqui competições envolvendo clubes do nosso continente. Nós vamos dar uma olhada então, vamos mostrar aí o que aconteceu e foi destaque em termos de jogos importantes ontem, agora na tela aqui com a gente. Vamos lá, vamos acompanhar. Aí o Fluminense, são os gols da quarta-feira. Pode abrir o áudio, viu, Max, por gentileza aí. Na próxima semana é na casa do Bahia, é na Fonte Nova. O Bahia Após joga por um empate para se classificar. O São Paulo não tem um gol qualificado, vale lembrar, né? Já não é nenhuma novidade, mas o São Paulo precisa de uma vitória simples para empurrar a decisão. Luciano fez, Fluminense 2-0 em cima do Cruzeiro. Não temos mais o gol qualificado, vale sempre lembrar. Vamos para mais um tricolor. Max, tenta fechar alguma coisa aí, que tem dois áudios aí. Um problema específico. Tenta fechar aí, tem dois áudios abertos aí. Tem duas coisas aí ao mesmo tempo, tá certo? Para que a gente possa colocar com precisão aí o que foi destaque na quarta-feira. Pode abrir agora se quiser, fica à vontade, tá certo? Fluminense 4-1 no Cruzeiro, hein? Ainda tem dois áudios ainda, viu, Max? Ainda tem dois áudios ainda. Tem outras coisas abertas aí nessa aba aí. Aí os gols da quarta-feira, você acompanha aqui no canal Esportes também. Palmeiras e Santos, não é isso? Ainda deu tempo de Dudu puxar no contra-ataque e deixar as coisas não estão andando para fechar em 4. Só um gol bonito nesse jogo, né, rapaz? Mas que passeio foi esse de novo? Johan. Uma faixa ali da publicidade que tirou o pé dele. Com a publicidade. Que é isso? Joga muito esse Casares. Joga muito, joga muito. Gol de empate. Olha o pinball que deu certo, né? Golaço do Tchará, não tem? O pinball que deu certo aí. Aí o gol do Tchará. Esses jogos são de domingo, viu, Max? Esses jogos de domingo, não foi de quarta-feira, não. Jogos do Campeonato Brasileiro no final de semana, viu? Os jogos do final de semana, traz pra cá. Os jogos de ontem não, tá? Só pra gente ter uma noção, né, do que foi que aconteceu e foi destaque no final de semana. Inclusive a derrota do Flamengo por 2-1 em cima do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro venceu, né, o Flamengo pelo placar de 2-1. Inclusive é bom a gente até pegar a classificação da Série A, o CSA é o 17º colocado. Precisa, na verdade, de uma vitória no jogo com o Goiás, por ser um jogo em casa, pelo fato do Goiás ser um concorrente direto também na luta pela permanência. O Goiás hoje está lá na parte de cima, mas no decorrer da competição, o Goiás será, se não mudar essa condição aí da lógica, um concorrente direto. Porque o Goiás tem hoje, estamos com 5 rodadas disputadas apenas, o Goiás tem 9 pontos. O CSA, em 5 rodadas disputadas, tem 3, não é isso? Tem 3 pontos. Mas tudo pode mudar daqui para frente. Então vamos lá. Palmeiras é o primeiro colocado com 13 pontos. Em segundo, o Atlético Mineiro com 12. Em terceiro, São Paulo com 11. Em quarto, Santos com 10. Em quinto, Internacional com 9. Em sexto, Goiás. Para um pouquinho aí, do primeiro ao sexto, Max. Vou explicar aqui o nosso telespectador. Pode deixar lá na tela. Deixa lá na tela do... Isso. Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo e Santos. Se o campeonato terminasse hoje, esses 4 estariam com vaga garantida já na fase de grupos da Libertadores, correto? Internacional e Goiás jogariam a pré-Libertadores. Teria competição, passaria por algumas fases até chegar à fase de grupos. Botafogo é o 7º, com 9. Corinthians o 8º, com 8. Flamengo é o 9º, com 7. Atlético Paranaense é o 10º, com 7. 11º Bahia, 7 pontos. 12º Ceará, com 6. 13º Fluminense, com 6. 14º Fortaleza, com 6. 15º Cruzeiro, com 6. 16º Chapecoense. Aqui, do Ceará para cima, até o 7º colocado seria a vaga na Sul-Americana. Do Ceará para cima. Do 13º ao 16º, zona intermediária. Não teria vaga nenhuma em competição internacional. E aí, naturalmente, a zona de rebaixamento. Avaí é o 17º, tem 3 pontos.
CSA é o 18º, tem 3. Eu disse que o CSA era o 17º, mas o CSA é o 18º, tem 3 pontos. 19º o Grêmio com 2 e o Vasco é o lanterna também com 2 pontos. Olhando agora os jogos da próxima rodada. Por favor, Max, os jogos da próxima rodada. Vamos lá. Sobe para os jogos da próxima rodada. Vamos ver aqui. Teremos no sábado, pode trazer de tela cheia, Botafogo e Palmeiras, Grêmio e Atlético Mineiro, Santos e Internacional, Flamengo e Atlético Paranaense, Cruzeiro e Chapecoense, Fortaleza e Vasco. Esses jogos do domingo. Corinthians e São Paulo, esse é o grande jogo, né, da rodada. Bahia e Fluminense no domingo também. E aí na segunda-feira vem o encerramento da rodada com Avaí e Ceará, CSA e Goiás. São os últimos jogos desta rodada, que será a rodada 6 do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Alguma dúvida? Nenhuma. Nenhuma, não é isso? O que resta pro Azulão, vitória, meu amigo. Não tem que pensar nem... Porque traz a classificação de novo aí, Max. Traz a classificação de novo aí. Traz a classificação de novo e deixa onde está o CSA aí. Se o CSA vem, o CSA vai a 6 pontos. É claro que hoje, o torcedor fazendo essa matemática vai pensar o seguinte, então ele vai brigar ali com o Ceará na parte de cima na 12ª colocação. Não é. Não é assim. Mas se o CSA vence, o CSA com 6 pontos, eu diria que ele pode sair da zona de rebaixamento. Pode ficar em 16º, pode ficar em 15º, dependendo do que aconteça com os outros times. Porque aqui, se você for observar, o Ceará vai enfrentar o Avaí. O Avaí está na 17ª colocação. Se o Avaí vence, o Avaí também vai a 6 pontos. Entende? Então isso é considerado um confronto direto. Outro time que está nessa mesma situação, dos 6 pontos. Vamos lá. O Fluminense vai jogar com o Bahia, fora de casa. O Bahia está em 11º, o Fluminense está em 13º. Se o Bahia vence, o Bahia dispara, vai a 10. Mas se o Fluminense vence, o Fluminense vai a 9. Então o CSA já não alcança. Então essa matemática, ela acaba não fechando da ideia de que o CSA, se vencer, vai para a 12ª colocação, porque não vai. A combinação de resultados pode colocar o CSA aí em 16º, 15º, dependendo do que aconteça com os outros resultados. O CSA não depende só dele para sair da zona de rebaixamento. É bom deixar claro isso. O CSA não depende só dele para sair da zona de rebaixamento. Até com uma vitória, o CSA vai depender de outros resultados para poder sair da zona de rebaixamento. Beleza? Vamos lá. Agora vamos dar uma passada na Série B do Campeonato Brasileiro. Pedir a tabela, a classificação, os jogos, já que a Série B amanhã, sexta-feira, tem o nosso Galo, o Galo Forte e Vigador, disputando a competição, né, Márcio? O nosso Galo, né? O seu. O seu Galo também. Não. O seu Galo também. Jamais. Vamos dar uma olhadinha então nos jogos aí. Vamos lá, vamos ver. Bragantino é o primeiro colocado com 10 pontos. Em segundo, Londrina com 10. Em terceiro, Botafogo de Ribeirão Preto com 9. Em quarto, Cuiabá com 8. O Atlético Goianiense é o quinto com 7 pontos. O CRB agora já aparece em sexto com 6. Em sétimo, o Oeste com 6 pontos. Em oitavo, o Sport com 6. Em nono, Paraná Clube com 6 pontos. Décimo, Figueirense com 6 pontos. Em 11º, Curitiba com 5. 12º, Vila Nova com 5 pontos. 13º, Ponte Preta com 5 pontos. Na 14ª colocação tem o Criciúma com 5 pontos. Em 15º tem o Guarani com 5 pontos. 16º, o São Bento com 4. E aí vem a zona de rebaixamento. Operário do Paraná com 4 pontos. Em 18º, o Vitória com 3. 19º, América Mineiro com 1. E o Brasil de Pelotas é o lanterna, não pontuou na competição. Os próximos jogos, vamos lá. Os próximos jogos, por favor. Já tivemos jogos na terça-feira. O Criciúma venceu o Guarani por 1-0. O Bragantino venceu o Figueirense por 2-0. Na sexta, outras 2 partidas. Amanhã, CRB e Vila Nova, Sport e Londrina. São os 2 jogos. No sábado, Curitiba e Cuiabá, Ponte Preta e Paraná, São Bento e Oeste, Operário e Botafogo, Brasil de Pelotas e América Mineiro. E no domingo, o jogo que fecha essa rodada, que é a rodada 5 da competição, né? É o Atlético Goianiense e o Vitória. Esse cenário, coloca o CRB aí, o CRB, trazendo a classificação de novo, Max, por favor, só para que a gente possa mostrar ao telespectador uma informação aqui importante. O CRB vencendo o Vila Nova, o CRB vai a 9 pontos. Correto. Mas entra, Márcio Mande, no G4? Pode entrar. Pode entrar. Por quê? É uma matemática bem provável. Não, né? Pode entrar. Pode entrar. O que é que o CRB precisa para poder entrar no G4? Vencer o Vila Nova, é o primeiro ponto, vai a 9 pontos. Vamos ver os próximos jogos aí. A briga aí é com o Botafogo de Ribeirão Preto, com o Cuiabá e com o Atlético Goianiense. Vamos ver aqui. Rapidinho, devagar. Botafogo de Ribeirão Preto pega o Operário. Se o Botafogo perde, fora de casa,
o CRB Entra. chega... Calma. O CRB chega. O mesmo número de pontos que o Botafogo de Ribeirão Preto, que tem 9. Chega ao mesmo número de pontos. Só que aí tem que ver de quanto o Botafogo de Ribeirão Preto vai perder para o Operário. O Atlético Goianiense joga em casa contra o Vitória. Vitória está na zona de rebaixamento. Esse é um empecilho para o CRB, para poder entrar. E o Cuiabá joga fora de casa contra o Curitiba. Então, suponhamos, se o CRB vence o Vila Nova, o Atlético Goianiense empata em casa, Cuiabá perde para o Curitiba, o CRB entra. Botafogo de Ribeirão Preto, se o Botafogo de Ribeirão Preto perde fora de casa, aí vamos para os critérios. O saldo de gols do Botafogo de Ribeirão Preto é de 3. Então, para o CRB pensar em alguma coisa, o CRB precisa pelo menos vencer o Vila Nova por 3 gols de diferença, para poder passar o Botafogo de Ribeirão Preto nos critérios. Porque ele ficaria com o número de vitórias igual a do Botafogo, 3 vitórias no total, né? E ia para o saldo, que é o segundo critério, o saldo de gols. Então o CRB, para poder passar o Botafogo de Ribeirão Preto, que é o terceiro colocado, ele tem que, por obrigação, vencer por 3 gols de diferença. Mas se o Cuiabá empatar, ele vencer, ele entra? Se o Cuiabá empatar e o CRB vencer, o CRB entra. Dependendo do jogo do Atlético Goianiense. Dependendo do jogo do Atlético Goianiense. Tá certo? Tem esse detalhe também. Tem esse detalhe. Então, a combinação é bem nesse sentido aí, com muita calma. Mas é uma combinação provável, né? É provável. Agora, o CRB não depende também de si, para entrar no G4. Ou seja, meu amigo, tem que vencer. Tem que vencer e esperar o que vai acontecer com os outros resultados. É o que mostra, inclusive, a importância de um time chegar ao G4. Olha a dificuldade que é, porque não é só a vitória que a gente está falando, a gente está falando de vitória e de uma possibilidade muito grande do CRB, dependendo de outros resultados, entrar no G4. Não é vencer, tá dentro. E abaixo do G4 está bem equilibrado ali, né? Não é vencer, tá dentro. E abaixo do G4 tem a galera. Porque a competição está começando, tem muitos times com 6 pontos, né? Então o bloco dos 4, 5, 6. O bloco dos 6 pontos é um bloco já que tem muita gente e isso acaba realmente provocando e acirrando a disputa do campeonato, né? Do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos encerrar o Canal Esportes? Podemos encerrar o programa? Podemos? Tá tranquilo ou estamos em cima do lado? Tá adiantado o tempo não? O relógio aqui tá adiantado, tá? Então, tá não? são 3 minutos. Só 3 minutos? A mais, né? É, né? É. Então pronto, assim nós vamos encerrando esta edição do Canal Esportes. Lembrando que você vai acompanhar as reprises no decorrer do dia, né? De cada programa aqui na nossa grade. Acompanhe as nossas redes sociais pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo YouTube. E continue mandando suas mensagens pra gente, tá certo? Amanhã estaremos de volta a partir de 11h30 da manhã com mais uma atração na programação da sua TV Mar. Um grande abraço, fique com Deus, Márcio André. Até logo. Até mais. E vamos subir, né? Podemos subir? Então sobe. Já que está subindo,